Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Popular, aqui pela TV Câmara Taubaté. Você nos acompanha através de todas as plataformas digitais e também em TV aberta, canal 4.2 ou pela NET no canal 4. Nesta edição do Conexão Popular, nós vamos abordar um tema de grande relevância, de grande relevância para toda a sociedade brasileira. Depois de décadas de discussão, a reforma tributária está para ser regulamentada no Senado Federal. Já foi na Câmara dos Deputados e agora está no Senado Federal para poder, assim, entrar em vigência. E nós vamos descobrir quais são as inovações, quais são as novidades, os pontos positivos, os pontos negativos, na visão de quem conhece o assunto. Professor Edson Trajano, que é professor da Universidade de Taubaté, pesquisador do NUPS, nos dá o prazer de estar participando desse Conexão. Prazer revê-lo, professor, aqui no Conexão Popular. Prazer é meu, Miguel. Um abraço aí a todos os telespectadores da TV Câmara Taubaté. O senhor gostou do texto final da reforma tributária? Reforma tributária é sempre um grande debate, né? Quem paga quer pagar menos e aí joga a carga tributária para o outro. Mesmo. Exatamente. Então tem discussão, tem vários setores envolvidos nesse processo e é uma briga de gigantes. Por isso que está há mais de 2 décadas no Congresso Nacional. Mas, de um modo geral, a reforma tributária foi muito boa. Tem alguns ajustes que eu espero que o Senado faça, mas é boa por quê? Primeiro, a transparência na cobrança de impostos. Então, ou seja, nós temos um imposto que vai ficar mais claro quanto vai ser pago de carga tributária dos impostos indiretos, que é os impostos embutidos no preço das mercadorias. Um segundo ponto importante é a facilidade no processo de gestão da carga tributária por parte do setor empresarial. Então, isso ajuda no processo de gestão. Então, nós temos uma legislação muito complexa, cada estado tem a sua legislação, os municípios. Então, nós temos uma unificação, uma padronização. Isso ajuda bastante. E até a redução da carga tributária, principalmente em alguns produtos importantes, como produtos da cesta básica. Então, de um modo geral, a reforma tributária, ela não vem para aumentar a carga tributária. Lá, se todo mundo paga, nós podemos ter até uma redução da carga tributária. Professor, são 7 pontos de maior relevância dentro da reforma tributária. Nós temos uma arte, e aí eu gostaria que o senhor explicasse a respeito, por exemplo, do IVA, criação do IVA, que muito se fala, que é um imposto que foi votado e aprovado com uma unificação. Explica de uma forma didática para quem nos assiste o IVA. O que quer dizer, o que traz de novidade? IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Hoje nós já temos vários impostos que é a estrutura do IVA. Por exemplo, ICMS, ISS, IPI são impostos que são cobrados embutidos no preço dos produtos. E agora, qual é a grande vantagem? É que você tem essa unificação. Isso ajuda bastante no processo de gestão tributária e maior clareza nisso. E esse IVA é interessante que nós podemos ter uma carga tributária para um determinado tipo de produto mais elevado e uma redução da carga tributária de outros impostos. Então, ela vai dar uma transparência maior e vai dar uma facilidade maior também no processo de gestão dessa carga tributária. Nós falamos de transparência ou falamos também de uma redução, de uma justiça tributária? Isso é importante. Quando falamos em discussão de tributação, um dos princípios básicos é cobrar imposto mais elevado daqueles com maior renda e os mais ricos e dar isenção tributária para os mais pobres. Claro, no imposto direto, como o imposto de renda, isso é fácil. Certo. O imposto de renda, quem ganha mais paga mais, quem não ganha não paga. Talvez seja a única maneira de uma pseudo-distribuição de renda. É uma distribuição de renda. Mas agora, com o IVA, isso também será possível. Pensando nisso, então, nós temos alguns produtos que não são benéficos à saúde, como cigarro, bebida. O que faz? Joga uma carga tributária lá em cima, conhecido como os impostos do pecado. Imposto da cesta básica, você zera a tributação. Qual é a vantagem disso? A população mais pobre gasta proporcionalmente mais na aquisição de itens da cesta básica.
Então, consequentemente, você zerando a carga tributária sobre os produtos da cesta, vai beneficiar mais diretamente essa população. E a cesta básica, ela vai se tornar mais acessível a essa camada que precisa dela? Isso, a cesta básica tende a ficar mais barato com a redução da carga tributária. E foi ampliado também os itens que agora compõem a cesta básica, né? Então, essa foi uma briga muito grande no Congresso Nacional. Eu até gostava melhor da proposta que foi apresentada pelo Arthur Lira com o Haddad. Ou seja, que a carne, as proteínas estavam fora, em um primeiro momento, do zerar a carga tributária. E aí o que aconteceria? Aquelas pessoas que ganham até um salário mínimo, até meio salário mínimo per capita, receberia os impostos pagos de volta. Cashback. Que é o cashback, ou seja, eu pago na hora da compra e recebo de volta esse imposto. Como é que recebe esse cashback? Ninguém entende isso. Como é que volta o dinheiro para o Pode voltar naquele sistema, hoje nós temos, por exemplo, nota fiscal paulista. Você tem possibilidade de retorno disso. O próprio cadastro do Bolsa Família, eu posso pagar dentro do mesmo sistema de cadastro do Bolsa Família. Até porque as pessoas que receberiam, isso é aqueles que estão cadastrados. Não necessariamente aqueles que estão recebendo, mas que têm renda per capita até meio salário mínimo. Ou seja, eu pego a renda da casa inteira, eu divido pelo número de pessoas e vou ver isso. Eu interrompi o senhor, mas eu queria saber a respeito dessa ampliação de itens da cesta básica. Isso. O que aconteceu? Nessa discussão da cesta básica, levando em consideração a carne, entrou vários outros produtos, como os embutidos, por exemplo, que não tem sentido de ter tributação zero. São os alimentos processados. São alimentos processados que têm um grau de industrialização maior e faz mal à saúde. A porção de salame, então, está no mesmo preço. Exatamente. Então, nós temos que pensar nessa estrutura tributária de produtos que beneficiem mais a saúde. Por exemplo, segmento de hortifruti, carnes in naturas, se fosse só isso, ajudaria. Eu acho que o Senado tende a fazer a regulamentação por essa linha, ou seja, carne zerada, mas carne in natura, e não produtos processados. Isso pode-se dizer que é uma pressão corporativa para que isso pudesse ter sido incluído? Sim. O Brasil tem a maior empresa de proteína do mundo. E esse segmento do agronegócio brasileiro é muito forte. E tem um apoio da bancada ruralista é muito forte no Congresso Nacional. Sim. Ou seja, foi uma negociação feita para aprovar a regulamentação da reforma. Mas o Senado pode ser que tenha um processo de negociação melhor. O senhor acredita que o Senado vai fazer alguma alteração nesse texto que foi encaminhado para eles? Eu acredito. 2 pontos importantes que o Senado pode mudar e melhorar a reforma. O primeiro deles é a questão desses produtos embutidos que entraram de carona na redução da carga tributária da carne in natura. E o segundo é a tributação dos carros elétricos, que precisa ter uma redução de carga tributária pensando na questão ambiental. Hoje não tem. Hoje na se proposta fala tanto em geração de energias renováveis e o carro elétrico entrou dentro do mesmo pacote na reforma tributária. Tanto carro a combustão quanto carro elétrico entraram no mesmo pacote. Nós sabemos que o futuro tende a ter um crescimento maior dos carros elétricos e uma redução do número de carros a combustão. Por exemplo, na Europa, já a partir da próxima década, a tendência é que você tenha carros elétricos, não tenha mais carro a combustão. Então, talvez a reforma tributária pensou nessa queda da arrecadação futura, de não isentar os carros elétricos. Mas talvez podemos pensar em um processo de transição aí. Agora, o senhor conhece bem política e os trâmites da política. A gente está discutindo, já desde o início desse mandato, desse governo federal, talvez a primeira ação do ministro Haddad, junto com o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi realmente colocar para discutir a reforma tributária. Nós já estamos caminhando para o segundo semestre, já estamos no segundo semestre do segundo ano do mandato. O senhor tem uma ideia de quando isso realmente chegue à população de forma concreta? Então, primeiro que a reforma tributária como um todo já foi aprovada no ano passado. Agora está sendo feita a regulamentação dessa reforma. Eu acredito que esse ano fechamos tudo isso, para a partir de 2025 a coisa já está resolvida. 25, você acredita que a gente... Ou seja, 2024 vai ser resolvido essas pendências, que a regulamentação no Senado, se tiver mudanças, volta para a Câmara e deve ser aprovado na Câmara para assinatura do presidente da República. Por que isso?
Nós temos o presidente da Câmara, Arthur Lira, que tem todo o interesse em fazer o seu sucessor engajado, né? e candidato aí, provavelmente no futuro, a uma vaga no Senado em Alagoas, que está uma disputa bem acirrada. Do outro lado, no Senado, nós temos Rodrigo Pacheco, que também encerra o mandato dele esse ano e tem lá pretensões, entre outras coisas, possivelmente o governo de Minas. Então, tanto o presidente do Senado quanto o presidente da Câmara quer deixar uma marca positiva nas suas gestões. E não há dúvida que a melhor marca para esses dois políticos de carreira já de longa data é a regulamentação da reforma tributária. Então, sou muito otimista, até porque a reforma tributária é uma reforma, mesmo com as mídias sociais aí fazendo críticas, como sempre, né? Nesse ponto, é uma das principais propostas dos últimos anos já aprovada no Congresso Nacional. Então, eu não Foi a grande pauta até aqui. A grande pauta, se eu pego os últimos 10 anos no Congresso Nacional, eu acho que a pauta mais importante que está sendo aprovada nesses últimos anos, nessas últimas décadas, é a reforma tributária. Não tenho dúvida disso. Então, e esses políticos já de longa data querem deixar essa marca. Então, eu tenho que entender que essa reforma tributária não é uma proposta exclusiva do Executivo. O Executivo trabalhou muito, mas o Legislativo está muito atento a isso. E é interessante discutir isso, até o Judiciário, quando foi solicitado, ajudou. É uma proposta do país. E por isso nós temos que trabalhar muito nisso. Então, pensando de reforma tributária, mas antes disso já fizemos algumas discussões, por exemplo, de tributação mais elevada de produtos estrangeiros, a entrada de produtos estrangeiros no Brasil. Eram ideias de projetos paliativos. Isso, né? Exatamente. Mas isso, na reforma tributária, vai ser mais clara isso. Ou seja, produto importado tem que pagar tributação mais elevada mesmo. O Trump, quando foi presidente dos Estados Unidos, fez isso com um monte de produtos brasileiros. Só nós vamos ser babacas nessa história, desculpe o termo utilizado aqui. Mas é verdade, os Estados Unidos são um país mais protecionista. Por exemplo, eu vejo a história, por exemplo, a PEC das brusinhas, que recentemente foi aprovada, que vai estar lá contemplada na reforma tributária mais à frente. Já foi aprovada pelo Congresso. Aprovada pelo Congresso, que muita gente faz crítica, que é um absurdo. Por que eu vou ter uma tributação menor de importação de produtos industrializado e quebrar a indústria brasileira? Nós temos que lembrar, nos anos 90, o Brasil tinha um setor têxtil fantástico, na região de Campinas, Piracicaba, Limeira, Americana, e foi quebrado na gestão Collor. E quer continuar com isso. Isso, para importar. Ou seja, o que mais precisamos no Brasil? Emprego e renda. Todos nós usamos roupas. Se essas roupas forem produzidas no Brasil, será ótimo. Nós temos um aumento extraordinário da geração de emprego e renda. É isso que o governo tem que ficar atento, que o Congresso Nacional tem que ficar atento. Agora, se o sujeito quer importar um produto de Miami e vai ficar mais caro essa importação, quer importar da China vai ficar mais caro, problema dele. O governo tem que trabalhar para a geração de emprego e renda no mercado brasileiro. Exatamente. O governo é brasileiro, não é americano, não é chinês. Exatamente. Então, esse tem que atender os interesses locais. Vamos falar mais. Rápido intervalo, Conexão Popular volta em instantes. Muito bem, estamos de volta com a Conexão Popular. Nesse segundo bloco, continuamos com o professor Edson Trajano, economista, falando sobre reforma tributária. Professor, uma coisa também que a gente escuta há muito tempo, a tradicional guerra fiscal entre as unidades da federação para a atração de investimentos, de indústrias, de empresas. Essa reforma, ela vem para tentar dar uma organizada nesse assunto também? A reforma vem para organizar, padronizar isso. Ou seja, nós não teremos tributação diferente entre as unidades da federação e nem entre os municípios. Acabou a esperteza. Acabou essa guerra fiscal que prejudicava todo o processo de gestão pública. Então, eu posso pensar aqui, por exemplo, em um município vizinho de Taubaté, você pode ter um ISS de 2%, em Taubaté 5%. O que acontece? A empresa pode transferir uma sede lá para o município, lá para ter uma tributação menor. Mas atua em Taubaté. E atua em Taubaté. Não só isso, quando há necessidade de saúde, vem para Taubaté. Usa o equipamento em Taubaté. Nós tivemos episódios, por exemplo, da guerra fiscal lá
da fábrica da Ford, que foi para a Bahia, a fábrica da Volkswagen, São José dos Pinhais, da GM para Gravataí, que não eram as regiões com condições mais adequadas para receber essas fábricas. O que aconteceu? Os governos estaduais fizeram toda uma política de guerra fiscal, levando essas empresas para lá. Essas empresas poderiam estar localizadas em lugares com melhores condições de ter uma competitividade maior. E aí nós temos que pensar que quem perde isso são as unidades das federações, da federação como um todo. Então, o que nós temos que fazer? Compensações financeiras, ajudas financeiras para esses estados, ou estabelecer estratégias de políticas de produção mais ligadas a essas áreas. Por exemplo, a Amazônia tem produtos ligados à biotecnologia que vai ter um espaço para discussão disso, mas não necessariamente a produção de motocicleta. Motos podemos produzir em outras regiões do país. Então, ou seja, para o processo de desenvolvimento do país, nós temos que pensar outras condições para o desenvolvimento que não isenção de impostos. E a concorrência entre as unidades da federação, a concorrência entre os municípios é extremamente negativa na arrecadação de impostos. E que nós temos que pensar que a arrecadação de impostos tem como propósito atender os interesses da sociedade. Eu tenho visto muitos posts em redes sociais, por exemplo, pensando tributação versus gastos públicos. Muita gente, eu vi até esses dias no Paraguai o IVA é de 10%, no Brasil será 26,5%. Nos Estados Unidos é menor o valor do IVA do que no Brasil. Essa é uma discussão que nós temos que pensar. Qual é a estrutura tributária nossa e qual é o serviço público? Por exemplo, o Paraguai tem serviços públicos de educação. Do Estado, né? É o tamanho do Estado, mas tem um retorno para a sociedade em termos de serviço público que o Brasil tem? Eu morei 10 anos na fronteira Brasil-Paraguai. Serviço de saúde, todo ele feito no Brasil, porque não tinha estrutura lá. Estados Unidos, por exemplo, o país mais rico do mundo, que é uma vergonha, tem um serviço público de saúde bem pior que o nosso brasileiro. E nós temos que lembrar que o número de contribuintes de pessoas com mais renda nos Estados Unidos é proporcionalmente muito maior que o Brasil. O número de pobres aqui proporcionalmente é maior. Então eu tenho que pensar toda essa estrutura, tanto da cobrança de impostos quanto dos gastos públicos. Tem que estar casado as duas coisas. Se eu falo que eu vou reduzir carga tributária, eu vou reduzir nessa guerra fiscal de produtos A, B, C e D. E aí eu tenho que dizer o quê? O que eu vou reduzir de despesas públicas? Dá para cortar todas as verbas parlamentares, das emendas parlamentares? Difícil. Ao meu ver, seria uma boa alternativa. Porque esse é o gasto com pior qualidade no Congresso Nacional, não tenho dúvida disso. Se fosse possível cortar isso, talvez ajudaria. Poderia reduzir um pouco a carga tributária. Mas os mesmos deputados e senadores que pregam uma redução da carga tributária quer contemplado as suas emendas. O 26,5%, então, o senhor considera razoável para o tamanho Brasil? Razoável nessa condição da Constituição brasileira, do que o Estado brasileiro tem que oferecer para a população. Isso é muito claro. Principalmente nas áreas de saúde, que tem tido um aumento extraordinário dos gastos, e a tendência é que aumente mais esses gastos. Na área previdenciária, que é um grande problema, que nós precisamos fazer mais reformas. Essa tem que ser a próxima, né? A reforma, mais uma reforma. Mais uma. A previdenciária é constante nessa história. Vamos voltar à cesta básica, porque a gente está falando a quem consome a cesta básica. Eu quero saber o lado de quem produz a cesta básica também, com relação a essa reforma tributária. Excelente pergunta, Miguel. A reforma tributária, ela foi pensada na cadeia produtiva como um todo. Pensa no segmento de hortifruti, da produção de arroz e feijão. Esse, na sua grande maioria no Brasil, é feito pela agricultura familiar. Certo. Então, ao mesmo tempo que você reduz a carga tributária para o consumidor, também está reduzindo na cadeia produtiva para o produtor, principalmente no segmento de hortifruti. É claro que nós temos que pensar aí, em alguns segmentos do setor rural, nós precisamos agregar mais valor ao processo de produção. Ou seja, é necessário que as máquinas utilizadas no meio rural, os fertilizantes, seja produzido cada vez mais no Brasil. E a reforma tributária também pensou
em agregar mais valor ao processo produtivo. Mas junto com a reforma tributária também já está em implantação, por exemplo, o projeto da Nova Indústria Brasil, que tem como objetivo agregar mais valor ao processo produtivo. Isso vai gerar mais emprego e renda no país. O agronegócio brasileiro é um segmento importante, mas qual é o grande desafio dele? Agregar valor ao processo de produção. Por exemplo, para eu produzir soja, o Brasil o soja é o principal produto do setor rural brasileiro e o maior exportador do mundo, o maior produtor, ou o segundo maior produtor. Eu preciso comprar fertilizante da Ucrânia e da Rússia. Na compra de máquinas e equipamentos, tem um monte de tecnologia importada da Ásia e dos Estados Unidos. Então, se eu conseguir incorporar esse processo de produção ao mercado brasileiro, qual o resultado? Aí nós vamos gerar muito mais emprego e renda na agricultura. E para isso precisa desenvolver esse processo produtivo. E aí precisamos ter mais benefício a essa atividade. Podemos almejar alguma autossuficiência nesses assuntos, nesses segmentos em que o senhor está dizendo, por exemplo, dos fertilizantes, do próprio combustível? De alguma forma o Brasil se torna autossuficiente em algumas dessas questões? Então, hoje nós temos uma produção em torno de 30% da demanda local. A proposta atual do governo federal é chegar isso a 60%. Tá? Dobra. Dobrar isso, mas precisamos pensar em um projeto de médio e longo prazo para que nós possamos ter uma autonomia. Mas pensando, o Brasil tem um grande potencial na exportação de produtos agrícolas, e muitas vezes é necessário também, no comércio internacional, fazer uma negociação de mão dupla, né? Ou seja, não adianta também adotar uma política protecionista para sempre, nós não vamos importar nada de ninguém. O mercado internacional hoje pode dizer que ele está hostil? Depois da pandemia e principalmente aí da gestão Trump, ficou mais hostil. E aí quando você resolve, se eu não vou importar nada, também eu não vou vender nada para o exterior. Então é necessário negociações. Eu acredito muito numa expansão do mercado da América Latina, apesar das dificuldades que nós estamos tendo com a Argentina nesse momento, mas isso eu acho que é uma coisa temporária. Nesse ponto, e precisamos avançar muito para o continente africano, que tem um espaço mais interessante aí de exportação de produtos nessa história, e os chineses estão ocupando esse espaço. Mas a América Latina, eu acho que é o grande mercado brasileiro que perdemos, principalmente para os chineses, na última década. Professor, eu queria agradecer a sua participação e, nas suas considerações, eu quero que o senhor diga a sua avaliação, então, com relação a essa reforma tributária. É algo positivo para o país e para a população? Eu acho, na minha opinião, é algo positivo para o país. Como eu disse, é o principal projeto aprovado pelo Congresso Nacional das últimas 2 décadas. Eu posso dizer isso, de positivo. Não é a reforma ideal. Cada um tem na sua cabeça uma reforma ideal. Poderia ser melhor? Poderia, não há dúvida disso. A carga tributária pode reduzir? Pode reduzir, desde que você reduza também os gastos públicos. Mas eu não posso sacrificar gastos públicos em políticas direcionadas à população mais pobre. E aí não seria gasto. Há aquela questão, né? É a questão da Constituição brasileira que precisa ser cumprida. Então, nós precisamos ter uma estrutura tributária mais progressiva. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Por exemplo, na reforma tributária entrou um item que é fundamental. A taxação de grandes fortunas. Taxação, não só isso, mas de embarcações e aeronaves particulares, que não estava sendo contemplada no período anterior. Isso representa pouco em termos de arrecadação, não há dúvida, mas é um caminho. Já é um acerto, né? Já está se acertando algo que não vinha certo de forma correta. Bem positiva a minha avaliação, a proposta de reforma tributária, que será regulamentada pelo Senado nos próximos meses e aprovada na sua totalidade. Eu acredito que até outubro. Até outubro, na sua avaliação? E o senhor volta para a gente falar depois de aprovado e na hora de aplicação de forma concreta para a população. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui, professor Edson Trajano. Obrigado, Miguel. Eu que agradeço. Nós temos que pensar que a política pública tem que ter como propósito promover o desenvolvimento da sociedade. E para isso nós precisamos pensar em uma política que leve
um processo de gestão pública beneficiando a população como um todo e principalmente os programas universais na área de saúde, previdência, educação, que esse é o propósito de uma gestão pública. Obrigado. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Edson Trajano, mas nós vamos continuar falando de reforma tributária com a Daniele Martins, economista, muito experiente na área contábil. E nós vamos saber como é que vai ficar o dia a dia da população, o seu dia a dia, o meu dia a dia. A Daniele entra na sequência aqui no Conexão Popular. Voltamos já.